Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem, porque o Atlético volta a campo hoje. Eu tô muito curioso para esse retorno do Atlético aos gramados, né? Já é um bom tempo que o Atlético jogou seu último jogo, confronto contra o Pouso Alegre. Agora é uma oportunidade da gente ver, primeiro de tudo, o que aconteceu nessa semana que o Atlético conseguiu trabalhar, com o professor Maurício Barbieri, que no final das contas era o que se esperava para esse Atlético melhorar, né? Teve uma pergunta numa coletiva e o técnico Maurício Barbieri chegou e falou: Cara, para esse time melhorar, eu preciso estar com eles dentro de campo, preciso corrigir, preciso criar conexões, preciso passar a minha ideia para eles. E, cara, não tem como a gente bater de frente nesse sentido com o Barbieri. Eu sempre defendo o impacto do técnico nos times. E é muito complicado, porque você acreditar no impacto de um técnico em determinados times, aí você vê no futebol brasileiro vários times correspondendo a partir da influência de um técnico, e a gente nunca tem isso no Atlético, né? Porque quando a gente para pensar, qual foi o último técnico que realmente conseguiu ter tempo para influenciar a partir das suas ideias? O Atlético, o último técnico que teve minimamente tempo foi o Filipão ali com a sequência do Paulo Turra, mas, cara, muito pouco, né? Muito pouco. Então, institucionalmente, existe um problema muito claro no aspecto que é: esse clube precisa da médio e longo prazo para um treinador. Continuidade é sinônimo de sucesso no futebol brasileiro. E eu não tô falando que o Barbieri é o nome correto, eu não tô falando que o Barbieri é o melhor nome possível, muito pelo contrário. Eu tô falando que alguém precisa ter continuidade. Nesse momento, optaram pelo Barbieri, ótimo. Nesse momento, optaram pelo técnico que se entendeu ser capaz de assumir essa reconstrução do Atlético. A missão do Barbieri não é fácil. Mas a partir do momento que o Barbieri ele opta aceitar a proposta do Atlético, o Atlético também tem que dar um pouquinho de respaldo, também tem que dar um pouquinho de confiança pro Barbieri. Também tem que trazer um pouquinho de credibilidade pro trabalho do Barbieri. Então, no final das contas, eu tô muito curioso para entender o quanto a gente pode contar com o impacto de Maurício Barbieri. O quanto que a gente pode usar essa influência do técnico Maurício Barbieri para crescer, para melhorar. E depois de uma semana de trabalho, me veio muito na cabeça uma declaração que o Felipe Luiz ele deu ano passado, quando estava começando o trabalho dele no Flamengo. Que era mais ou menos assim: cara, futebol é repetição. Quanto mais se repete, quanto mais se insiste, quanto mais se valoriza, os jogadores eles vão ganhando quase que um mecanismo automático. E isso fica muito mais fácil de você definir padrões. Então, eu nem sei se eu concordo tanto com a provável escalação do técnico Maurício Barbieri. Confesso para vocês que eu até acho que não concordo. Mas no final das contas, o que passa na minha cabeça é: independente de escalação, o Barbieri ele precisa influenciar o grupo. Ele precisa influenciar 30 jogadores. Com repetição, com entrosamento, com conexões. A grande meta é, independente de quem esteja em campo, consiga dar sequência ao que o técnico desenvolve internamente no dia a dia do trabalho, do clube, enfim. Isso tudo acaba sendo meio óbvio, mas é difícil de você dar sequência nesse sentido, de acreditar, cara, a gente está passando por uma turbulência, ou o começo não é tão bom quanto se imagina, e a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir, insistir, porque é o caminho para dar certo. E eu tô muito curioso também para ver esse Atlético um pouquinho mais entrosado. Esse Atlético, desde o primeiro jogo, apresenta algumas conexões que são muito legais de acompanhar. Por exemplo, no quarteto ofensivo, se você for parar para pensar, Luiz Fernando e Zapelli se entendem muito bem desde o começo. Esses dois com mais entrosamento, sendo as referências técnicas que eles representam hoje pro Atlético, pô, gigante. Sabe? Aí você pensa na própria zaga. Caso a dupla de zaga seja Tobias e Léo de verdade. O Atlético finalmente vai conseguir
dar sequência para uma dupla de zaga se entrosar. E quando você tem ali uma dupla se entrosando nesse sentido, um vai suprindo o que o outro não entrega. E a partir disso, vai criando uma força maior. Ah, o Léo não é tão bom no jogo aéreo, o Tobias é. Ah, o Tobias não é tão móvel, o Léo é. E você vai fazendo com que sua zaga se complemente. No próprio setor que eu acredito que seja o setor mais deficitário do Atlético, que é a volância. Pô, Patrick e Raul naturalmente vão se enturmar e a gente vai conseguir ver esse mecanismo de transição naturalmente ser mais leve, naturalmente acontecer de maneira mais espontânea. Então é isso que eu espero. Que o Atlético entre em campo e ele simplesmente aconteça. O entrosamento é mais ou menos isso. O sonho de um Atlético entrosado é que o automático do Atlético seja suficiente para os objetivos da temporada. Porque nem sempre você vai estar numa noite inspirada. E na noite inspirada você se garante. Só que o grande ponto é no automático. Ah, pô, eu vou entrar em campo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho uma identidade de jogo, e a partir dessa identidade eu vou naturalmente conseguir a vitória. E essa identidade, ela consiste muito nesse momento de trabalho com o treinador. A identidade de um time não nasce dentro do campo da Arena da Baixada. Nasce na sala do técnico Maurício Barbieri. Então, é esse tipo de contexto, é esse tipo de leitura que eu sinto que faltou durante muito tempo no Atlético, faltou no passado no Atlético, de acreditar e apostar que o treinador pode fazer a diferença. E eu espero que seja um dos aprendizados que o clube teve para não repetir nesse ano. Eu espero do fundo do coração que o Atlético entenda. Esse ano vai ser um ano diferente de tudo que a gente está fazendo nos últimos 40 anos. É 40 anos não dando credibilidade e respaldo suficiente para um treinador. Então, um Atlético entrosado dentro de campo e um Atlético entrosado com as ideias do treinador tem tudo para ser um Atlético mais forte do que a gente viu nos 13 primeiros jogos. E que o Atlético aproveite sempre as oportunidades de treino. Eu acho que um clube ele pode ir melhorando jogo a jogo. Mas eu acho que o clube ele tende a melhorar ainda mais, um time tende a melhorar ainda mais, um elenco tende a melhorar ainda mais em atividades de treino. Em atividades de construções de conceito. E é isso que eu quero ver. O que o Atlético construiu nesse tempo? O quanto um treino influencia hoje na formação de um Atlético que mexeu na pecinha de 40 jogadores. Gente, 40 jogadores. É muita coisa. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver. Beleza? Agradecer a B-Play aí. Mais um conteúdo patrocinado pelos nossos queridos parceiros.